Nono Congresso do CEPERS, apresentação da tese 3, parceria entre a construção pela base e MAR, Movimento Autonomia e Revolução, por um CEPERS organizado pela base e de luta pelo socialismo. Bom dia, companheiros e companheiras. Aqui falamos pela tese 3, que é por um CEPERS organizado pela base de luta pelo socialismo, assinado pela construção pela base, luta marxista, movimento Autonomia e Revolução e Independentes. A gente gostaria de começar dizendo que durante muito tempo a grande mídia, as universidades, até mesmo organizações de esquerda tinham decretado a morte e a falência do socialismo. E o que a gente tem visto após a restauração do capitalismo é que o capitalismo tem levado a humanidade para a barbárie, dia após dia, guerras, crises, a barbárie, a violência social. A crise que a gente tem acompanhado a partir de 2008 tem levado à intensificação das guerras no Oriente Médio, com novas táticas do imperialismo, jogando povo contra povo, no sentido de roubar suas riquezas e seus recursos naturais. Nós somos contra as investidas imperialistas na Síria, na Ucrânia, defendemos a autonomia e a independência dos povos, contra o imperialismo. Nós achamos que a burguesia só apresenta uma única saída para sua crise, que é o ajuste fiscal e a retirada de direitos, e a escalada do fascismo, para obrigar os trabalhadores a se curvarem. Essa é a única perspectiva que nós temos dentro do capitalismo: retirada de direitos e repressão através do fascismo. Nesse sentido, aqui no Brasil, refletindo essa conjuntura internacional, nós temos desde o governo Dilma, que foi deposto agora pelo governo golpista do Temer, e o governo aqui Sartori, aplicando a política de retirada de direitos em nome do grande capital e passando os custos para os trabalhadores, destruindo o funcionalismo público e destruindo o CLT e a retirada de direitos plenos que foram conquistados com muita luta. Nesse sentido, a gente precisa discutir aqui, companheiros, uma questão de estratégia. Um congresso deve servir para isso. Nós temos que repudiar veementemente a estratégia reformista defendida pelo PT, que nos trouxe até aqui através da política de frente popular, fazendo com que a gente se aliasse com o que há de pior na política do Brasil: PMDB, PP, Antiga Arena e toda a corja da velha elite desse país. Nós precisamos discutir aqui a superação dessa estratégia reformista. Precisamos discutir aqui a estratégia socialista revolucionária, pois é a única perspectiva que a gente tem para lutar de fato contra o capitalismo e não apenas contra palavras. A gente precisa aqui discutir um novo sindicalismo, um sindicalismo que combata a burocratização sindical. O CEPERS, a CUT e grande parte dos sindicatos do Brasil estão reféns desse sindicalismo de cúpula, que é um sindicalismo burocrático que apenas rechaça a base. Nós precisamos colocar uma perspectiva do sindicalismo controlado pela base, através da organização por escola, por local de trabalho, pelas zonais, e que a direção corresponda ao sindicalismo das bases. Defendemos a unidade da categoria na base, em trabalhadores nomeados, contratados, aposentados. Nós achamos que a divisão da burocracia sindical, em dividir a categoria entre nomeados e contratados, é um erro. Precisamos ter bandeira para todos os setores, desde os nomeados, defesa do plano de carreira, até os setores mais precarizados, como os contratados e os outros oficineiros. Para concluir, a gente defende aqui a unidade dos trabalhadores, mas uma unidade classista e uma unidade com independência de classe e uma unidade pela Revolução Socialista, que é a única estratégia que pode nos beneficiar. Sindicatos são importantes ferramentas de luta da classe trabalhadora, e o CEPERS está entre os maiores sindicatos da América Latina. Nossa categoria é a mais numerosa do Rio Grande do Sul. Precisamos mostrar nossa força contra governos que nos atacam, contra todos os partidos da burguesia, da direita tosca inimiga da educação pública e dos trabalhadores. Nossa categoria cumpre um papel fundamental na tomada de consciência da classe. Temos responsabilidade no impulsionar da construção coletiva de conhecimento. Reconhecendo isso, precisamos sempre defender uma educação voltada para a autonomia racional e criativa do ente humano.
uma educação para a liberdade, mas conectada aos interesses da coletividade e visando o empoderamento da classe trabalhadora. Defendemos um CEPERS construído pela base, com formação política contínua, voltada para o fortalecimento da categoria. Somos educadores. Conhecimento, formação e prática educativa são características básicas da ação docente. O sindicato deve refletir um ideal de educação que almejamos. Sendo assim, um sindicato para a luta que seja uma referência de esclarecimento e politização para os trabalhadores é o que defendemos. Acabar com a hierarquia entre as correntes que distanciam o sindicato da base é necessário para que esse sindicato represente efetivamente a todos os educadores, sem burocracias excessivas e centralização. Assembleias gerais alternadas entre núcleos, garantindo as falas dos representantes de escolas locais, seminários semestrais de formação nos núcleos, garantindo espaço para todas as correntes e independentes, são algumas propostas para a maior democratização do sindicato. Buscar uma sociedade mais justa, democrática, onde as diferenças positivas sejam respeitadas na perspectiva de uma visão socialista e libertária, é um ideal ético. Lutar contra o modo de produção capitalista e as ideologias que o sustentam, contra o liberalismo econômico, contra o conservadorismo político e moral, contra os fascismos que formam um sistema calcado sobre exploração e desigualdade, que alimentam a competição entre as pessoas, arquitetando um mundo onde impera a estupidez. Lutar contra tudo isso é nossa obrigação como educadores. Estamos agora em uma importante greve, outra ferramenta importante de luta, contra um governo que assumiu para implantar um projeto liberal econômico nefasto. Esse governo nos ataca, pois sabe da extrema importância da nossa categoria e que a educação pública é um dos últimos espaços de resistência da classe trabalhadora na luta contra o capital. Concluindo, colega. Temos que demonstrar nossa força, não vamos desistir. Temos que arrancar um saldo positivo dessa greve. Que esse espaço aqui de discussão seja um momento de trocarmos ideias, para somarmos força, para derrubarmos esse governo, essa direita canalha. Educação não é mercadoria, greve até a vitória!